A minha maratona, eu costumo recheá-la com mais de 90% de questões somente do Enem. Posso colocar questões da Unicamp, da FUVEST, da Unesp, Unifesp, porque são questões que eu acho que posso usar sim, vou usar sim, Yasmin, vou usar sim, tá certo? Então vamos embora, vamos trabalhar. Eu... Sim, Jade, acabei de responder, eu vou usar o material do Revisa também, mas eu tenho um material aqui separado de questões do Enem, que também são boas. São as últimas, são as questões das últimas provas. Vou usar ele também. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar por essa questãozinha aqui, ó. Dá uma lidinha nela e tentem fazer, por favor. Temos alguma resposta? Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou
2,5 gramas de castanha de caju para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 cal por grama Celsius, a temperatura inicial era 20 graus Celsius. Qual a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Pô, legal, hein? Como nós vamos fazer isso? Eu sei que ela queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Então, vamos tirar isso daqui, ó. Vamos... Ele virou para mim e disse que cada 10 gramas liberam 70.000 calorias. Então, se 10 gramas liberam 70.000 calorias, 2,5 gramas vai liberar qual energia? 10 que divide 4 é 2,5, né? Então, a quantidade de calor que vai ser liberada é 70.000 que divide 4 calorias. Mas aí ela me deu uma outra informação muito, muito relevante. Ele falou que 50% da energia disponível é que foi aproveitada. Então, a energia que vai ser aproveitada é a metade disso aqui, ó, vou chamar de energia útil. É a metade de 70.000 sobre 4 calorias. Esse é que é a pegada da questão. Então, agora ficou fácil. Agora eu posso aplicar com calorimetria. Quantidade de calor igual a M, C, delta teta. Quem é a massa? Eu vou aquecer. Então, aqui eu tenho meio, 70.000 sobre 4. A massa é 350 vezes variação de temperatura. Então, eu sei que 1, 2, vou escrever 700 vezes 10 ao quadrado, que divide 4, igual a 350. Bom, ficou legal, ó. O 700 por 350 dá 2. 2 que divide 2. Então, o que eu tenho aqui? Vou jogar para cá, para facilitar o nosso entendimento. Eu sei que delta teta é igual a 100 sobre 4, teta final. O inicial ele falou que é 20. É igual a 25. Então, a temperatura final, 45 graus Celsius. Letra C é a nossa resposta. Esse é um bom momento de vocês fazerem uma pergunta para mim. Dúvidas? Como é que foi aí? O que vocês acharam da questão? Ela apareceu na nossa última prova do Enem.
O que chama a atenção nessa questão, que bom, Mariana, o que chama a atenção nessa questão é esse lance que 50% da energia disponível foi aproveitada. Os 50% é metade, né? Beleza, então. A próxima questão da nossa maratona é essa aqui. Essa vai exigir um pouquinho mais de todos nós. Então, vou dar um minuto para você poder ler, e nós vamos resolver ela. Ela envolve Fourier. Um minuto para vocês. Vamos lá, então? O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, K, ou seja, estamos falando do fluxo de calor, né? Estamos falando da equação de Fourier. Muitas vezes o aluno está chegando na prova e não está lembrando quem é Fourier. Então, essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, ao K, a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura. Temperatura maior menos temperatura menor. Além de ser inversamente proporcional à espessura. Então, ele me citou a equação de Fourier. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A e B, o A tem 40, 40, 40 e o B tem 60, 40, 40, de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas, Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que fundiu no recipiente B foi o dobro da que fundiu no recipiente A. Então, a massa de B que fundiu é o dobro da massa de A. Uma outra, como ele está falando de fusão, né? Nós temos que lembrar que a quantidade de calor, de fluxo, né? É a quantidade de calor pelo tempo. Não é isso? E quando nós estamos falando de fusão, minha quantidade de calor é Q igual a mV0. Pensa uma coisa e escreve outra, olha só. Então, beleza. Como que nós vamos fazer esse problema? Vamos lá, então. Nesse slide aqui, eu coloquei duas superfícies para a gente poder discutir a situação. Eu tenho 40, 40 e 40 centímetros. Na B, eu vou ter 40
40 por 60 centímetros. Vamos calcular. Quem é a área de A? Eu sei que, se eu pensar aqui na base, são 2 vezes 40 vezes 40. Mais a área lateral, 1, 2, 3, 4. 4 vezes bobagem, extrair aqui, ó, 6 vezes 40 vezes 40. Concorda comigo? Que é a área lateral desse cubo aqui, né? Então, a área de A ficou igual 6 vezes 1.600. 9.600 centímetros quadrados, a área lateral. Toda a área dele, né? Perfeito. E para B? A área de B vai ser 2 vezes 40 vezes 40, mais 4 vezes 40 vezes 60. Doze mil e 800 centímetros quadrados. Beleza. Para que eu tive que fazer isso? Porque na equação de Fourier, eu preciso da área que vai ser trocada de calor. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para A. O que nós vamos fazer? Vamos encontrar uma equação para o K de A e para o K de B. Então, vamos para A. Quem seria o K de A? Não seria fluxo? Aliás, vamos fazer diferente. Eu sei que o fluxo é a quantidade de calor pelo tempo no nosso caso, o K vai ser igual a quantidade de calor vezes a espessura, que divide ΔT vezes a área vezes temperatura maior menos temperatura menor. E o meu Q é M vezes L. K de A vai ser M vezes L vezes a espessura, que divide ΔT vezes a área de A vezes temperatura maior menos temperatura menor. K de B
Ele falou para mim que o B em B foi o dobro da massa que fundiu em A. Então, aqui vai ser 2m vezes L, vezes a espessura, que divide ΔT, área de B, temperatura maior menos temperatura menor. K de A sobre K de B. Conserva o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. Olha que interessante. Massa vai fazer um limpo agora, ó. Cancela massa, cancela calor latente. Mesma espessura, ele deixou bem claro. O tempo que o gelo vai estar pendurado é o mesmo. E a diferença de temperatura também é a mesma. Então, o que sobrou? K de A, que divide K de B, é a área de B, que divide 2 vezes a área de A. Então, a área de B 2.800, que divide 2 vezes 9.600. Aproximadamente 0,67. Resposta letra B. Não acho essa questão uma questão fácil com a prova do Enem. Não acho essa questão uma questão que o aluno consiga resolvê-la em 3 minutinhos. Ainda mais por um pequeno detalhe. Mas antes de eu falar esse pequeno detalhe, conversa comigo. Entendeu o que foi feito aqui? Beleza, beleza. Muito bom, Natália. Então, Alan, qual é esse pequeno detalhe? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Posso avançar? Então, olha só. Alan, Oi. não entendi esse K sobre KB, aí ficou área de B, não tinha que ser área de A em Conserva cima? o primeiro e multiplica. Quem está conversando comigo? Mariana. Mariana? Eu conservei o primeiro, ML, que é o de A, ó, e multipliquei pelo inverso segundo, inverso de B. Por que eu fiz KA sobre KB, Mariana? Porque ele me pediu, ó, bem aqui no canto, ó. Sim, era só essa. Ou não tinha percebido essa mudança depois. É, né? Mas é assim mesmo. Obrigada. Mas isso, tem que perguntar. Não leva isso para depois, não, é agora.
Então, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então, pronto, vamos nessa? Então, olha, ele me deu as dimensões de B, não deu? 40, 40, 60. E se por um acaso, olha que latado, olha que armadilha, gente. Por isso que eu não considerei essa questão fácil. E mesmo assim, eu coloquei ela aqui para a gente poder discutir. Você concorda comigo que o volume é 40 vezes 40 vezes 60? Tranquilo, né? E se eu mudasse, ao invés de colocar a área da base 40, 40 e a altura 60, eu tivesse colocado aqui, ó, 60 e aqui 40. Você concorda comigo que mudava o valor da área? Quem está prestando atenção na aula, conversa comigo. E a hora que você fosse fazer as contas, desse jeitinho que nós fizemos tudo aqui, você não encontraria uma resposta. Para dar a resposta, para ter uma das respostas nos itens, é você fazendo 40, 40, 60. Ah, professor, então não teria? Não teria. E na hora da prova, como é que eu ia descobrir isso? Velhinho, meu querido e minha querida aluna, infelizmente, teria que ser no braço. Você faria 40, área da base, 40 vezes 60 vezes a altura 40, não encontraria. Você deveria ter uma epifania lá e pensar, por que eu não posso pôr 40 por 40 vezes 60? Mudando as áreas. E aí você encontraria a resposta. Se eu acho isso interessante? Não, não acho isso interessante. Porque eu estou complicando a vida do aluno bom. Entendeu? Eu acho isso deselegante. Eu não posso, não devo complicar a vida do aluno preparado, do aluno estudado. Aí eu faço o meu aluno que estudou, que fez um monte de exercício, chegar na situação dessa e não conseguir entregar o que ele se preparou. Mas por isso que eu pus essa questão, porque serve de malícia para a gente. Usou os dados numa situação dessa, não deu a resposta, muda a área. Quem sabe foi do jeito que ele pensou. Na minha opinião, ele faltou um rigor. Ele deveria ter falado assim, ó, considere tanto A quanto B com a mesma área da base. Só teria uma maneira de fazer, 40 por 40. Para mim, faltou rigor. Se ele fez de propósito, ele complicou a vida do bom aluno. Nenhuma pergunta? Essa questão bacana, você falou, é antiga, né, Natália? A anterior, foi essa não, né? Essa foi meio hard. Então, olha para essa questãozinha aqui agora. Ó. Vai ser mais leve. Isso aqui é um tira-gosto. Façam ela para mim, por favor. Não tem conta, só uma interpretação. Mariana, ele deu uma pegada bem interessante em termodinâmica. Né? Vem cá. Agora, olha só. Essa questão 3 é PPL. A2 foi Enem normal e A1 é Enem normal. Vocês sabem o que é PPL? Pessoas privadas de liberdade. Geralmente, as PPLs são mais hard, embora essa aqui não tenha sido, né? Foi bem tranquilinha essa questão aqui.
Alguém mandou a resposta para mim? Manda a resposta para mim, gente. Deixa eu ver como é que vocês estão saindo de situação igual essa. Em uma residência com aquecimento central, um reservatório alimentado com água fria, então aqui na entrada é água fria, que é aquecida na base do reservatório e a seguir distribuída para as torneiras, de modo a obter a melhor eficiência de aquecimento, com menor consumo energético. Foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando as posições de entrada da água fria e de saída da água quente no reservatório, conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de entrada e saída foram mantidas iguais e constantes. A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída da água no reservatório é, respectivamente. Então, está entrando água fria e vai sair água quente. Esse é o tipo de questão que eu acho bacana também. Veja bem, pensa comigo. O que eu sei de água fria e água quente? Eu sei que a densidade da água é menor quanto maior for a temperatura. Sei ou não sei? Quanto menor a densidade da água, maior a temperatura da água. Ou seja, a água aqueceu o líquido, né? Aumentou a temperatura, diminuiu a densidade. Ué, se diminuir a densidade, o líquido, o fluido quente sobe. Então, o que nós vamos fazer? Ué, se a água fria está entrando, ela já é mais densa. A densidade dela é maior. E se a água quente está saindo, a densidade é menor. Ué, gente, vamos aproveitar as coisas então, ué. O melhor não é eu entrar com água fria aqui embaixo já, que ela já é mais densa. Eu quero gastar o mínimo de energia possível. Então, a minha água fria entra aqui, ó, no 3, que é o menor. E ela, ao passar pela parte de aquecimento, naturalmente ela diminui a densidade. Se ela diminui a densidade, ela sobe. Então, naturalmente, ela vai sair com mais facilidade pelo 4. Por isso que a resposta seria 1 e 4 não, letra D, 3 e 4. Boa questão? Simples, né? Simples, mas carregada de muito conteúdo, porque o aluno tem que lembrar justamente disso que nós estamos falando. Ela entra mais fria, aquece, diminui a densidade. Aqui é o aquecedor. E sai. Dúvidas, perguntas? Veja bem, olha, só que um foi PPL e a outra foi o Enem normal. Vou te falar, poucas vezes eu vi uma questão PPL que não fosse algo de arrancar toco. Essa foi tranquilíssima. A anterior mais parecia PPL do que essa. Perguntas, dúvidas, tranquilo, moçada? Ok, então.
essa questão é um PPL 2018. Só que não vai dar tempo da gente fazer, falta menos de 1 minuto. Então, veja bem, no encontro de hoje nós revisamos um pouco de calorimetria, calor sensível, calor latente. Lembra que tem mudança de estado físico, por isso que usou MV0. Revisamos uma questão envolvendo Fourier. Importante dar uma reestudada em Fourier, uma relida em Fourier. Alain, mas caiu Fourier em 2019. Não impede de cair em 2020. Tá certo? Façam isso, dão uma estudada, dão uma relembrada. Calorimetria caiu muito ano passado, não quer dizer que esse ano caia pouco. Tá ok? Isso depende muito agora da sua capacidade de revisar os exercícios. Tá certo? Curso, obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença de vocês em minha aula. Forte, caloroso e um distante abraço para vocês. Volto, estou voltando, Mariana, espera aí. Ops. Eita, espera aí, Mariana. Aconteceu um negócio aqui. Não apareceu o que eu queria. Espera aí. Mariana, não sei por que não está voltando no slide resolvido, entendeu? Deixa eu ver aqui se volta. Espera aí. Pronto. Não, é essa de 2018 mesmo, que não resolveu. Essa aqui? É. Você poder resolver? Assim que minha listinha estiver pronta, Aí, obrigada. vocês poderem se divertir. Forte abraço.